Antes de mais nada, galera, vocês lembram daquela informação que eu trouxe, que a empresa que comprou o mando do jogo entre Botafogo da Paraíba e Flamengo no dia 1º de maio, pela Copa do Brasil, levou o jogo lá para o Maranhão, São Luís. Vocês sabiam que essa empresa ainda deve ao Flamengo R$587 mil? E o Flamengo decidiu, vai entrar na justiça. A empresa havia dito que pagaria nessa quinta-feira, dia 3 de julho, e até o momento o dinheiro não caiu na conta, e o Flamengo vai à justiça para cobrar essa empresa o valor de 587 mil. Eles pagaram 300 mil, ficou faltando o restante, e até agora não foi quitado ao Flamengo. Inclusive, essa mesma empresa está tentando comprar o mando de campo entre Santos e Flamengo no dia 16 de julho. O Flamengo, obviamente, não vai aceitar fazer mais nenhuma, digamos, parceria com essa empresa, até porque a empresa deve ao Flamengo. E eu entrei em contato com representantes da empresa que me confirmaram que o valor não foi quitado. Então, fica aí a informação para vocês. Agora, uma baita notícia que eu trouxe na noite de ontem. Eu já tinha gravado o vídeo dessa manhã, então não tinha como comentar, mas por isso que eu falo. Se vocês me seguem lá nas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram e no TikTok, com certeza vocês ficam sabendo tudo em tempo real e depois eu gravo aqui no vídeo. Mas lá nas outras redes sociais eu publiquei o seguinte: uma boa notícia para o Flamengo, reforço nas arquibancadas. A raça rubro-negra, uma das principais torcidas organizadas do Flamengo, está de volta. O acordo já está assinado e será homologado nos próximos dias. A data da volta ainda não está confirmada, mas deve acontecer ainda em julho, inclusive no próximo jogo do Flamengo, no dia 12 de julho, que é contra o São Paulo. Em breve também terá o retorno da torcida Jovem Flá, que é outra importante torcida organizada do Flamengo. Esse retorno ficou para um segundo momento, mas as conversas estão evoluindo muito bem. Em breve teremos novidades. Lembrando que a diretoria do Flamengo colocou um responsável para ajudar nesse retorno da raça rubro-negra. Então, bem-vinda de volta à raça rubro-negra. Vocês fizeram e fazem muita falta as arquibancadas do Flamengo. Vamos botar aquela bateria, pô, aí esquece, é de arrepiar. Ai, meu Deus do céu, agora é outra história nas arquibancadas. Vamos falar agora de Wallace. Tem muita gente me perguntando se ele será vendido, papo de Wolverhampton. Fui apurar no Flamengo e a informação que eu tive é que, pelo contrário, ontem, quarta-feira, dia 2 de julho, o empresário do Wallace esteve no Ninho do Urubu e conversou com o José Boto sobre a renovação de contrato. O que acontece? Ele tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2027, ainda é um vínculo longo. Porém, a multa rescisória dele atual para o mercado exterior é de 40 milhões de euros e 33 milhões de reais para o mercado nacional. Para aumentar essa multa do mercado nacional, por exemplo, a multa do mercado nacional, para vocês entenderem, é em cima do salário do jogador. É um cálculo que se faz em cima do salário do jogador. Aumentando o salário dele nessa renovação de contrato, a multa para o mercado nacional automaticamente aumenta e a multa para o mercado internacional é algo negociado. Atualmente, 40 milhões de euros é difícil alguém pagar, mas o Flamengo também vai aumentar. A ideia é estender o vínculo dele por mais um ano, até dezembro de 2028, e aumentando o salário dele, as conversas estão em andamento. Então, a princípio, o Flamengo não tem nenhuma intenção de vender o Wallace, a não ser que surja uma proposta muito boa e aí o Flamengo entenda que seja irrecusável. Mas, enfim, por enquanto, segue o Wallace. Outro atacante que tem dado que falar nas últimas horas é o Pedro. E a gente vai trazer no vídeo agora como a diretoria, a alta cúpula do Flamengo, quando eu falo alta cúpula é BAP e outras pessoas, vamos chamar de VP para vocês entenderem, vice-presidente, por exemplo, pessoas envolvidas com o futebol. Como eles reagiram toda essa situação após o Mauro César publicar nas redes sociais dele a conversa com uma pessoa, não mostrou a pessoa, com uma pessoa do Flamengo, o departamento de futebol do Flamengo, dizendo que gostaria de vender o Pedro por 15 milhões de euros, que aceitariam uma proposta e tal. O BAP, de maneira estratégica internamente, foi correr atrás para saber quem é. Já sabe quem é. E o entendimento dessas pessoas da alta cúpula do Flamengo foi uma conversa informal, não foi algo como se tivesse vou utilizar o termo que me utilizaram quando eu conversei com essa pessoa. Entendemos que foi como se fosse uma conversa de botequim. E aí o jornalista fez o papel dele no entendimento das pessoas, publicou a informação. Só que
essa informação de a gente topa vender por 15 milhões de euros não é algo definido pela diretoria do Flamengo. É uma visão, uma opinião dessa pessoa, dessa respectiva pessoa. Essa pessoa, entre aspas, levou um esporro, levou uma chamada e foi aconselhado que ele não fale mais com jornalista, não converse mais com ninguém, até para evitar esse tipo de constrangimento com o jogador, porque expôs o jogador e, querendo ou não, expôs o Felipe Luiz, né, que é o treinador que não utiliza o Pedro atualmente, e fica parecendo que o Felipe Luiz quer tirar o Pedro do Flamengo, que quer se livrar do Pedro, ou, enfim, não quer contar com o Pedro. Então é algo que está sendo contornado internamente, digamos assim, mas foi dessa maneira que o BAP e os VPs reagiram, correram para tentar botar panos quentes na situação. Venir essa pessoa vai ser demitida, eu não acredito nisso, de verdade, por conta dessa situação. Mas fica aí a informação para vocês que me perguntaram sobre isso. Agora vamos falar do Eric Pulgar. O Flamengo emitiu um comunicado, tá? Atualizando a situação dele. O Clube de Regatas do Flamengo informa que a cirurgia realizada no meio-campista Eric Pulgar no Chile foi concluída conforme planejado e sem intercorrências. O procedimento visa corrigir uma lesão no 5º metatarso do pé direito, sofrida na partida contra o Bayern de Munique. O médico do Flamengo, o Dr. Fernando Sasaki, manteve contato com o responsável pela operação, Dr. Christian Ortiz, e teve acesso ao raio-x pós-operatório e confirmou o êxito da intervenção. Eric permanecerá em repouso programado no Chile pelos próximos dias para acompanhamento do pós-operatório. Em seguida, retornará ao Rio de Janeiro para dar continuidade ao seu processo de recuperação sob supervisão do Departamento Médico do Flamengo. Eu já expliquei para vocês que eles operaram, que o Pulgar operou no Chile com esse médico, Christian Ortiz, que é da confiança dele, a pedido do atleta. O Flamengo aceitou. Mesmo o Fernando Sasaki, para quem não conhece, é um ortopedista que todo mundo elogia e a especialidade dele é justamente pé. Mas mesmo assim o Pulgar preferiu operar com outro médico da confiança dele lá no Chile. O Flamengo autorizou e obviamente vai ficar acompanhando de perto. E aí a grande pergunta é, na nota não fala o prazo de retorno. Porém, eu no meu papel, Vini Casagrande, no meu papel para poder deixar vocês muito bem informados, eu fui apurar essa situação. E o que me falaram é, Vini, 3 meses fora, pelo menos. Não é nem 2 meses pelo menos não, 3 meses pelo menos. Tá bom, estamos no começo de julho. Julho, agosto, volta em outubro. Eu acho que o Flamengo deveria contratar um jogador para essa posição. É o momento de La Cruz assumir e ter oportunidade. Beleza. A parte física dele vai aguentar? Ele vai conseguir dar conta do recado? A exigência que é o futebol brasileiro, estamos falando de um segundo semestre, com um jogo atrás do outro e jogos extremamente importantes. Fase decisiva da Libertadores, da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, confronto direto. Eu acho arriscado apostar em De La Cruz e nessa sequência que ele dificilmente terá, pelo menos na minha visão. Porém, quero a opinião de vocês também. O que vocês acham? Olha, eu estou muito curioso, Evandro, em ver como é que vai ser a reação do Pedro e do Felipe Luiz, como é que eles vão se relacionar a partir dessa confusão toda armada pelo Boto. Porque, de fato, o Felipe Luiz tem colocado o Pedro mais para o fim da fila, é fato, descumprindo, inclusive, uma promessa que ele fez, que eu já publiquei aqui, vocês já viram, ele dando uma entrevista, na época que o Pedro ainda estava no departamento médico. Alguém já previa um pouco essa história, disse, olha, o Pedro vai se encaixar nesse seu sistema, tá? E ele foi muito claro, ele disse, não, o Pedro, nós vamos jogar para que o Pedro encaixe. O Flamengo vai jogar para encaixar o Pedro, sabe? Nós vamos fazer um esquema para jogar, para que o Pedro possa jogar. Então, ele falou uma coisa que ele não está cumprindo. Pelo menos até agora, não está parecendo disposto a cumprir. Mas o que eu acho que mais complicado vai ser essa, como assim dizer, essa saia justa que o Boto criou. Porque ninguém no Flamengo tem dúvida de que foi o Boto. Ninguém. Felipe Luiz, inclusive, está incomodadíssimo. Incomodadíssimo, porque jogaram uma batata quente para cima dele. Se o Boto não fala a barbaridade que falou, o Felipe poderia tranquilamente continuar a botar o Pedro aos poucos,
exigir mais dele nos treinos e ver se conseguiria recuperar, vamos assim dizer, o futebol do Pedro. Porque o problema maior, neste momento, não é que o Pedro não está se encaixando no esquema do Filipe Luís. É que o Pedro não está bem física e tecnicamente. O que é normal, diga-se de passagem. O que é normal. Já falei para vocês aqui, já falei do exemplo do Zico, que disse que demorou 5 meses depois que voltou a jogar, para só aí então se sentir seguro. Mas precisa haver boa vontade. Como houve no caso do Zico. Você acha que alguém deixou de escalar o Zico porque ele não era o Zico de sempre? Claro que não. O Zico voltou e voltou a ser titular, mas ele mesmo sentia que ele precisava de mais jogo, ele precisava de confiança para acreditar no joelho operado, para não ficar jogando o peso do corpo para a perna boa. E por aí vai, né? Isso a gente já falou aqui. Só que essa situação agora, eu diria que vai colocar, já colocou, né, um foco gigantesco sobre como o Filipe Luís vai tratar o Pedro. Será que ele vai escalar o Pedro contra o São Paulo? Ou pelo menos vai colocar o Pedro para jogar um bom tempo no segundo tempo contra o São Paulo? Porque agora tudo que ele fizer que não privilegie o Pedro vai fazer com que o torcedor diga: não, o Felipe queria mesmo se livrar do Pedro. O Boto só falou aquilo porque o Felipe é quem não quer o Pedro. Olha que situação completamente absurda se criou. E vocês não sabem mais, eu vou contar hoje, eu voltei a conversar com as minhas fontes. A desculpa que tiveram, o BAP deu um esporro no Boto, para começar. O BAP ficou muito, mas muito incomodado. Chamou o Boto e mostrou que não gostou. Mas aí, os bombeiros todos, qual foi a desculpa? Não, olha, o Boto, na verdade, apenas respondeu uma pergunta para o Filipe Luís. Foi o Mauro que perguntou pelo Pedro. O Boto não falaria do Pedro. Brincadeira, né? Brincadeira. A culpa agora é do jornalista. Estão dizendo isso. E outra coisa, disseram, olha, era uma conversa de botequim. Era como se o Mauro e o Boto estivessem tomando um cafezinho no botequim. Aquilo não era entrevista. Repito, conversa com jornalista sem que seja pedido off é entrevista, sim. Mesmo caso da minha entrevista com o Jorge Jesus. Ele sabia que eu era jornalista, eu passei a noite inteira fazendo perguntas de jornalista para ele, e ele respondeu a todas, e no dia seguinte ficou satisfeito com a entrevista. Quem reclamou foi a Globo, que foi furada, porque tinha uma entrevista de bem amigos pronta, mas guardou para o outro domingo, porque o Luiz Castro foi lá fazer ao vivo, então eles puseram o Luiz Castro. Então, esse papo de que era uma conversa de botequim, isso é de uma ingenuidade, ou pior, claro que não é ingenuidade, todos eles sabem que não teve ingenuidade nessa história, é burrice por parte do Boto. O Boto foi estúpido em falar o que ele falou para um jornalista. Ainda mais um jornalista do calibre do Mauro César, que ele sabe que o que o Mauro escreveu vai ter uma repercussão muito grande. Então, tentaram, os passapanos de dentro do clube tentaram arrumar argumentos para defender o Boto. Porque o BAP, embora tenha ficado muito puto, sabe que a essa altura do campeonato ele demitiu o Boto. E ter que ir atrás de outro diretor executivo do futebol, mesmo pagando a fortuna que ele paga ao Boto, você sabe quanto é que o Boto ganha? Eu soube disso hoje também. R$500 mil por mês. Esse é o salário de José Boto no Flamengo. R$500 mil por mês. Claro, eu sei, ele era um cara que estava fora, ele era um europeu, estava no Shakhtar, tudo bem, mas é um cara com mercado europeu, tá? O Flamengo sabia que para contratar um grande executivo de futebol ele ia ter que pagar caro. Mas eu confesso a você que me espantou. Principalmente em comparação com o Filipe Luís. Você sabe quanto é que o Filipe Luís ganha? O Filipe Luís ganha R$300 mil.
Estão acertando a renovação do contrato dele. Está praticamente certa e ele deve, no mínimo, dobrar isso. Deve fazer para 600. Mas ainda é um salário, é um puta salário, gente. Claro que é um puta salário. Mas se você pegar os técnicos de ponta do futebol brasileiro, todos ganham bem mais do que isso. Abel ganha para lá de 1 milhão. Renato deve ganhar perto de 1 milhão também. E por aí vai. Dorival, todos eles ganham e ganham muito bem. Agora, fiz uma pausa só para falar dos salários. Repito, boto 500 mil por mês, Felipe Luiz atualmente, até agora, 300 mil por mês, vão fazer um contrato com ele de mais 600, em torno de 600 mil. Mas só até o final do ano que vem. Só até o final do ano que vem. Claro, se o Felipe for bem, eles podem renovar. Mas fica sempre aquele risco também de o Flamengo começar a ganhar muito, tomara que aconteça, e aí, eventualmente, um europeu qualquer vir aqui buscar, e aí vai ser muito difícil de competir. Mas voltando à história do Boto, conforme eu falei, o BAP reclamou muito, mas o BAP não tinha como chegar e demitir o Boto sumariamente. Ele ia ficar ferrado. Quem é que ele ia buscar para o lugar do Boto? Será que ele, enquanto estava escolhendo o Boto, chegou a ter outros nomes na lista que ele pudesse eventualmente recorrer se demitisse o Boto? Será que ele consideraria, por exemplo, o Leonardo? Leonardo é jogador do Flamengo, ex-dirigente do Milan, ex-dirigente do PSG. Não sei. Mas não vai ser demitido o Boto agora. Mas entrou na frigideira. Foi recomendado fortemente a ele que limitasse ao mínimo necessário o contato com os jornalistas. Principalmente o contato por Zap com vários jornalistas. Porque quando você conversa com jornalistas por Zap e você não toma cuidado, você está sempre disposto a fazer uma lambança como essa que ele fez. Foi uma lambança. Mas se vocês repararem, o Boto já vinha fazendo lambança desde a Copa do Mundo de Clubes, onde ele andou dando entrevistas para a imprensa estrangeira. Ele contratou uma assessora que trabalha na Europa, mora e trabalha na Europa, para arrumar essas entrevistas para ele. O Boto viu nessa Copa do Mundo dos Clubes uma oportunidade única para ele se valorizar como profissional. Eu sou o cara que toca o futebol do Flamengo. E o futebol do Flamengo é essa maravilha que vocês viram aí, que derrotou o Chelsea, coisa e tal. Ele deu uma entrevista para um jornal português, não me lembro se foi a Bola. Acho que todos nós lemos aqui. Hoje em dia, da entrevista para fora ou da entrevista para dentro, todo mundo sabe igual, né? Em que ele disse os 2 técnicos que ele gostaria de ir atrás quando o Felipe Luiz saísse, ou se o Felipe Luiz saísse. Gente, tem coisa mais, vamos assim dizer, inconveniente do que isso? É como você está casado com uma mulher e diz assim, não, deixa eu me separar dela, fulana e beltrana estão na minha lista. Imagina como é que a mulher vai se sentir. Eu imagino como o Felipe Luiz se sentiu. O Flamengo andou mais uma casa para fechar a contratação de Jorge Carrascal. Chegou a um acordo com o Dynamo Moscou na forma de pagamento, em 3 parcelas. Segundo um dos representantes do colombiano. Agora, o clube russo pediu garantias bancárias ao Fla, operação perto do desfecho positivo. O meia está apenas esperando o OK para poder viajar ao Rio de Janeiro.